Tá no vídeo, não precisava nem falar. Olha só. Gente, 9h05, vamos começar, irmão? Que hoje eu tava brincando, viu, Osnê? Eu falei que você ia responder, comentar a palavra na hora, já ia ser gasolina. A gente te deu uma semana, hoje deve ter uns 3 caminhões aí esperando. Vamos lá, gente? Vamos começar? Marquinhos, ora por nós, irmãozão. Amém. Glória a Deus. Pai, graças damos por, Pai amado, nos concedermos esse privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Essa reunião é Tua, é para o Senhor. Reconhecemos, meu Deus, a importância de estarmos em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, e assim como o Senhor tem feito ao longo de anos, meu Deus, ministrando a Tua palavra aos corações dos irmãos que aqui estão, e um compartilhando com o outro. E nesta noite também, Pai amado, o Senhor possa, Pai amado, estar por intermédio, Pai amado, de nós, dos comentários, da palavra, estar, Pai amado, nos moldando, nos edificando, Pai amado, forjando o nosso caráter, que possamos, Pai amado, sermos homens melhores, meu Deus, melhores para o Senhor, melhores pais de família, Pai amado, melhores servos. Esse é o intuito, esta é a motivação dos nossos corações, meu Deus. Essa reunião de homens é para sermos homens segundo o teu coração. Homens de caráter, homens de testemunho. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê uma noite especial. Assim como tem sido. Me surpreenda, Senhor. E todo empecilho, quem ainda, Pai amado, está pensando em participar ou não, Pai, que o teu Espírito Santo desperte, toque no coração, para que possa entrar e participar. E para aquele que irá ouvir depois também, que ele seja ministrado, que essa bênção, Pai amado, ela transborde, que ela desça sobre nós, transborde sobre os nossos familiares e sobre todo o grupo de homens, Pai amado, que compõe aqui esse ministério, esse grupo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Marquinhos. Amém. Então, irmãos, como o assunto semana passada, a palavra foi abençoada e muitos irmãos ficaram sem comentar, hoje nós vamos deixar o mover do Espírito Santo, né? Continuar falando com a gente através dos comentários, dos testemunhos, e como o Marquinho bem orou, eu creio, vai ser benção, porque quem está conduzindo é o Espírito Santo. Antes de começar, eu queria agradecer os irmãos que colaboraram com a gente lá na festa. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus retribua. E o que foi arrecadado sobrou. Nós tivemos uma sobra, então eu já vou aproveitar essa verba que sobrou e nós já vamos organizar o nosso café da manhã. Para vocês que estão aqui em São Paulo, vocês que estão longe, a gente manda a foto. E vamos ver se a gente consegue ainda nesse mês. Depois eu vou combinar com o pastor Carlinhos, vamos ver a programação da igreja, e a gente pode fazer num sábado de manhã, como a gente fazia antes, né? Café, nosso café e oração, aí a gente leva a palavra, comenta, depois a gente faz a nossa confraternização. Amém, irmãos? Osni, você foi o primeiro a levantar a mão e não falou, então o senhor está na vez. Pode derramar a gasolina. É, você mesmo. Osni tem outro? Não tem. Bora lá, irmão. Obrigado, irmão. Amém, amada igreja. Glória a Deus. Espero que esteja todo me ouvindo. Bem, então, para quem vai nos assistir, na semana passada, no evento anterior, nosso culto anterior, o pastor Edson trouxe uma mensagem sobre palavras de bênção. Então, para você entender, quem não participou, assista o evento anterior, porque eu vou fazer um resumo, tá? Para ajudar quem está aqui, para quem vai assistir também, do que eu estou falando, senão as pessoas vão se perder. Então, por gentileza, por favor, pegue aí seu bloquinho, seu papel, sua caneta, que antes de eu fazer o meu comentário, as minhas considerações, eu vou cumprir aquilo que os professores sempre digam, primeiro você apresenta o texto antes de você argumentar alguma coisa, né? Senão fica parecendo que você está falando da sua cabeça. Aí o pessoal da presbiteriana e assembleia vai me pegar de pau, que você não está fazendo aquilo que você aprendeu na escola, certo?
Por gentileza, irmãos, anote aí. Eu vou ler rápido, porque já está tudo anotado. Eu vou resumir, certo? Senão a gente vai gastar aqui muito tempo. Então, por gentileza, anote aí, por favor. Toda a intenção de amor é Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 30. Gênesis capítulo 3, verso 17. Isaías 55, verso 7. Isaías 53, verso 10 e 5. Colossenses 3, 8. E Atos de 1 a 6. Eu vou ler rápido, certo? Já está anotado. Então, vou fazer, antes de eu fazer minha consideração e os comentários. Por quê? Porque na leitura do texto da semana passada, a mensagem do pregador gerou 7 perguntas. Eu parei para analisar, eu parei para assistir novamente, analisei, certo? Para buscar esse entendimento, para ajudar aqueles irmãos que estão aprendendo e também aqueles que não conseguem parar de errar, certo? Então, essa mensagem não é um aperto, não é um castigo, não é uma paulada, é simplesmente a maneira de conduzir todos para o mesmo objetivo, para que todos cheguem na linha final. Porque para quem já está, quem é responsável por ministério, sabe que é uma dificuldade quanto ao aprendizado dos irmãos na igreja. Para quem trabalha em comunidade, a maioria não entende a mensagem. Não porque eles não querem, porque eles não têm capacidade de discernimento espiritual e conhecimento de literatura ou textualização para entender a mensagem. Então, quando a gente lê em alguns lugares, 20% das pessoas não entendem, 20% rejeita e talvez 60% entendam. Ou até ao contrário, 20% entenda, 20% questione e 60% vai dizer, o que esse cara está falando? Certo? Então, temos que entender isso. O conhecimento, como diz lá em Oséias, o povo padece de conhecimento. Por isso que Deus, com tantos juízes e tantos reis, nós tivemos lá os seus juízes e seus profetas para poder orientar, guiar o povo. Já vendo que os homens já leram ou já abriram a sua Bíblia, eu vou citar as perguntas que foi gerada no questionamento do evento de terça passada. A primeira pergunta foi: o problema está na língua? Então, quem não assistiu, por gentileza, assista. Foi uma pergunta feita pela pastora. O problema está na língua, na forma que eu falo, porque eu estou sempre ferindo pessoas. Bem, aqui a referência foi Tiago capítulo 3, que é a metáfora ou a parábola da fonte. Certo? Tiago fala sobre a fonte no final dele. O problema está na língua? Primeira pergunta. A segunda pergunta foi: qual a causa de eu errar ao falar? Se você, como foi dado o tema, a minha palavra é a palavra de bênção para as pessoas ou palavra de maldição? Terceira pergunta: qual a sua natureza ou origem? Depois que eu ler lá o texto, a gente vai falar sobre isso. Porque aqui já a referência é Mateus 12. A primeira referência é Tiago 3, que é a fonte. A segunda referência é Mateus 12, que ele é árvore. Então, a terceira pergunta foi: qual a sua origem, qual a sua natureza, ou qual a sua criação? Quarta pergunta é: quem me guia? Ou quem cuida de mim? Certo? Quem é o mestre da minha mente? Quinta pergunta: como consertar o meu caminho? Aí a referência já é Mateus 12. Certo? Sexta pergunta: como me renovar? Foi o desafio, né? Como mudar a minha fala? Palavras de bênção, né? Ou seja, a referência da metáfora, ou a referência foi a seja transformado ou a transformação. E a sétima pergunta, o questionamento foi: como sair dos 99 que não para de errar? Bem, para poder responder e ajudar os irmãos que estão com esse problema
que a mensagem ela é abrangente no aspecto espiritual, material e sentimental, e assim creio, eu vou ler os textos para depois fazer minhas considerações. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz assim na minha versão, ACF, verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No verso 30 ele diz: E todo animal da terra, e toda árvore do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Ué, se no verso 6 diz que façamos o homem a nossa imagem, então eu sou imagem de Deus. As pessoas veem em mim Deus? Se as pessoas não veem em mim Deus, eu ainda sou um homem caído. Eu ainda sou um homem falho. Ainda não fui redimido. Ainda não fui lavado. Porque as pessoas não conseguem ver Deus em mim. Eu falo daquilo que meu coração está cheio, porque eu ajo conforme eu fui criado, a minha origem. Certo? Aqui a criação, Deus criou o homem. E nós somos imagem e semelhança dele. Deveríamos ser imagem dele. E por que eu trabalho tanto, se tudo foi criado para o meu sustento? Réptil, todos os tipos, aves, todos os tipos. Mais para frente, no contexto bíblico, Deus proibiu do povo comer A, B, C, não pode fazer, por restringir, por causa do pecado. O pecado de Adão contaminou a terra. O pecado de Adão nos separou de Deus. E Deus amaldiçoou a terra. É só ler o texto. Maldito seja a terra. Depois diz, você vai todo dia vai trabalhar, um suor da sua testa para o seu sustento. Antes Deus deu. Agora Deus tira e diz, você vai ter que trabalhar, correr atrás. A gente comenta mais. Próximo, Gênesis capítulo 3. No seu verso 17, diz assim: E a Adão disse, Deus falando com Adão, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias. Meu amigo, reflete comigo. Quem te faz pecar? A quem você dá ouvido? Tem gente que teve uma criação difícil. Aí você foi moldado num lar violento. Você aprendeu a falar palavrão. A cada 10 palavras, 9 é palavrão e uma diz amém. Você aprendeu a ferir. Você aprendeu que traição é normal. Trata todo mundo do mesmo jeito. Se bater em mim, bato de novo. Eu não sou imagem de Deus. Eu sou imagem dos meus pais. Eu sou imagem das pessoas que me traíram. A minha convivência, a minha etnia me moldou. Porque eu sou um homem caído. Somos criados no pecado, diz o texto. Separado de Deus. E agora? Como eu faço esse reparo? Aí vem a medicina de Deus. Há um reparo, há uma cura, há um jeito, Agora o problema é, eu aceito a cura, eu aceito essa mudança, eu aceito voltar a ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho que aceitar. E o texto diz isso. Então, nós lemos Gênesis 3, próximo Isaías 55. Vou ler rápido, eu disse, também que está gravado, né? 55, no verso 7, diz assim, deixe o ímpio o seu caminho. Quem tem que deixar o caminho? O ímpio. Eu sou ímpio, eu tenho que deixar. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Meus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne-se para o nosso Deus, a imagem e semelhança dele. Porque grandioso é em perdoar.
Eu tenho que me perdoar dos meus erros. Ah, mas eu estou preso no passado porque assim eu fui criado. Meu irmão, esquece o passado. Deixa o passado morrer. Enterra o passado. Esquece. Se eu não me permitir morrer, eu continuo errando. Eu continuo ofendendo, eu continuo ferindo, porque eu estou preso na minha criação. Eu tenho que voltar a ser uma criação à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que deixar aquilo que eu aprendi com meus pais, ou de repente eu fui abandonado, criado no lar adotivo, com alguém, ou tanta traição na minha. Eu tenho que largar essa vida moribunda e voltar a ser criação. O texto diz, 7, deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos, e se converta ao seu. Conversão. Eu tenho que me converter de pensamento, corpo e alma. Tem gente que se converte um dia, tem gente que converte 10 anos, tem gente que está 30 anos tentando se converter na igreja. A deixa continue se esforçando, irmão. Agora você tem que aceitar. Se você não se perdoar, não, porque eu sou pecador. O texto diz, 7, torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Você já foi perdoado. É perdoando que é perdoado. Você tem que deixar o passado. 57, agora 53. 53, no seu verso 10, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, nós, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Por quê? Verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, o meu pecado, que me separava de Deus. Jesus foi ferido pelas minhas transgressões e moído por causa da minha iniquidade. O castigo dele me traz a paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu tenho que crer que eu fui curado, eu tenho que crer que eu fui perdoado, eu tenho que crer que meu passado foi morto. Eu tenho que crer nisso. Senão eu não mudo. Eu não vou conseguir mudar. Vai tentar, lutar. Está lutando contra uma natureza que você foi criado. Eu tenho que ser recriado em Deus. Voltar a ser imagem e criatura de Deus. Onde está isso? Continua aqui, Colossenses 3, verso 8. Desculpe a velocidade, senão não vai dar tempo. Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo. De tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da minha boca, do palavrão, das palavras que ferem. Eu tenho que me despojar, tirar. Eu tenho que morrer para essa natureza. Senão não paro o processo, é sempre redundante. Eu volto a errar, eu volto a errar, eu volto a errar, eu volto a errar, e fica. É redundante. Entendeu? Agora, despojai-vos também de tudo. Ira, cólera, malícia, maldicência, as palavras torpes da minha boca. Eu tenho que tirar isso. Agora, como eu tenho que fazer isso? Atos 9. Verso 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte. O texto diz que Paulo só pensava em ameaçar pessoas e matar pessoas. A mente dele é ameaça e morte, ameaça e morte, ameaça e morte, contra os discípulos do Senhor. Ele só pensava nisso. A mente dele, ameaça e morte. Ele era obstinado. Quando foi que ele morreu? No verso 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meu irmão, se você continua errando, você está recalcitrando, você está insistindo, você está permanecendo no erro. Você não sai do erro, porque você está recalcitrando na sua mente. Não, porque eu sei assim, eu faço assim. Por isso que foi falado aqui,
o texto é a palavra imediata na boca, né? O pastor falou e Ricardo também falou. A palavra imediata. Só sai agressões, só sai palavras ruins, porque na minha mente é só palavras ruins. Eu não renovei minha mente. Esse é o problema. Paulo morreu. Aquele Paulo que na mente pensava, verso 1, Paulo respirando ainda ameaças e morte contra pessoas, sempre ofendendo. Ele se encontrou com Jesus no quarto, na hora do batismo, na Santa Ceia, que eu me recolhi para orar, eu morri, me encontrei com Jesus. Jesus falou comigo e disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Olha, ele mesmo cego, ele seguiu. Ele ficou cego no texto. Ele disse: para onde que eu tenho que ir? Mesmo cego, mesmo aleijado, mesmo doente, mesmo falho, mesmo com a boca suja, mesmo com vício. Segue esse caminho aqui. Lá eu vou mandar alguém para falar contigo, tu serás batizado. Eu tenho que morrer. Se eu não morrer, eu não mudo. Pô, irmão, está dizendo então que eu estou errando porque eu não morri? Sim, porque isso está um processo. Um processo de lavagem, um processo de morte. Enquanto você não renovar o entendimento, como foi dito no último texto, você não vai sair desse seu vício, você está sempre recalcitrando. Não, mas que é assim que eu aprendi. É inerte, é inerente à nossa natureza repetir aquilo que aprendemos. Se você pegar uma criança de 3 anos de idade e botar na escola de inglês, ela vai aprender inglês. Porque ela está aprendendo tudo de novo. Se você botar uma criança para viver numa família oriental, ela vai aprender aquele costume. Se você pegar uma criança, colocar para falar inglês, ela vai aprender inglês, porque o ambiente vai transformar ela. E se nós fomos criados num ambiente de maldade, malícia, de perdição, eu vi isso, eu trabalhei quase 5 anos numa cadeia. E dá para ver aqueles que não querem mudança, vivem na cadeia. E aqueles que se arrependem verdadeiramente. O cara está ali chorando todo dia, não quer mais estar ali. Aí tem hora que ele vai para o culto, ele cai, volta para o culto, chora. E tem aquele que quer dar maldade. É a terceira vez na cadeia, ele não liga. A mente dele não renova. Pode dar 50 anos de cadeia, ele não vai mudar. Porque para ele é natural aquilo. A natureza é que enquanto ele não morrer para outra vida, não adianta. Gente que saía, fazia crime e voltava. Não acabou de sair, já voltei, saudade da cadeia. Não muda. Eu tenho que entender que eu tenho que morrer, me encontrar com Cristo. O mundo não quer essa mudança em você. Certo? Então, fica preso nisso. Paulo, pensamento de morte e agressão. Como mudou Paulo? Desculpa. Eu posso mudar? Tem que mudar? Tem. Paulo mudou quando encontrou com Cristo. Faço o mesmo. Que você vai ter que morrer, você vai ser recriado e andar em novidade de vida. É necessário morrer. Por que é difícil entender isso? Porque como é que eu tenho que morrer? Nicodemos, sendo um professor, não entendeu a mensagem. Como assim? Eu tenho que morrer e nascer de novo? Mas minha mãe já está enterrada. Como é que ele não entendeu? É difícil para todo mundo. Eu tenho que morrer, eu tenho que largar essa vida. Sim, você tem que largar essa vida. De crer que você erra todo dia. Não, irmão. Eu tenho que entender que hoje eu tenho que dar novidade de vida. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Eu tenho que ter esperança para amanhã. A minha mente eu não vou pecar mais. Errar é consequência de você vai fazer. Eu não posso desejar e não posso achar que é normal errar. Não, eu tenho que ser recriado. Se eu for recriado, Paulo falava assim, quando Paulo chegou no terceiro entendimento, falou assim, tudo que agora tem na terra, para mim não serve. Para mim é besteira. Que Deus vai me dar tudo, se eu tenho, se não tenho, amém. Se me deram, me deram, se não me deram. Aí Jesus pergunta aos discípulos, quando vocês foram sem bolsa, faltou alguma coisa? Não, porque eles começaram a entender que com Deus você tem tudo. Eu não preciso gastar todo o meu dia trabalhando ou estudando e não entender que Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele se dedicava, porque ele tinha prazer na presença de Deus. Nós temos que ter esse prazer de andar com Deus 24 horas. 24 horas. Certo? Andar com Deus, falar com Deus, orar a Deus. Aí a minha boca vai começar a se transformar porque eu estou andando em novidade de vida. Porque se você nascer de novo, você vai aprender tudo novo.
Se eu repito, porque ainda não morri perfeitamente, eu não morri todo. Eu estou arrastando uma cultura de alguém que meu pai me deu, minha mãe me deu, a ausência dos meus pais, eu fui marcado na minha mente, ou seja, fui formado no meu caráter a violência, a agressão, o palavreado, a má intenção. Por onde eu passei, vi pessoas que não mudam dentro da igreja, 10 anos da igreja, não muda, fala mal dos outros, briga com os outros e xinga, não adianta, o cara não muda, pode reclamar, repreender, o cara não muda, porque ele não morre, está na igreja, mas ele não morre, certo? E quando eu volto lá no Rio, a pessoa está do mesmo jeito. E aí? Eu estou tentando. Você não está tentando. Você não está tentando. Aí a pessoa, não, é que sabe como é que é. Eu falei, não sei não, irmão. Se você continua na violência e diz que é crente, não. Você tem que morrer, parar com isso. Tem que largar esse tipo de vida. Certo? Então, voltando para as perguntas. Opa. Primeira pergunta, o problema está na língua? Não, o problema está porque eu não morri. A língua é só um instrumento, assim como o dinheiro é um instrumento. Eu não posso amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro é o diabo, não. É você que não sabe usar o dinheiro. Assim como nós não sabemos usar a língua. Se eu sou transformado, eu controlo meu corpo. Eu tenho que dominar meu corpo. Assim como o Leme. O próprio texto diz isso. Se eu controlo, eu não erro. Então, qual é a solução, o remédio? Morrer e nascer de novo. Qual é a causa de eu errar ao falar? Qual é a minha fonte? Eu estou plantado na fonte da água viva? Se eu estou plantado, ela é minha fonte e não a minha criação. Terceira pergunta, qual a sua natureza, a sua origem, a sua criação? Deus me criou lá em Gênesis. Façamos um homem, a sua imagem, a imagem de Deus. Então eu vou agir como Deus age. Essa é a minha criação. Ele é meu pai. Ele é meu modelo. Não meus pais que me abandonaram, meus pais que me violentaram, meus pais que me criaram para ser um desonesto. Não. Amém pela vida dos meus pais. Mas eu tenho que ser uma nova criatura. Nascer de novo. Quem me guia? Espírito Santo. Quem tem que ser meu guia? Dúvida? Parou? Opa! Senhor, eu continuo lutando contra Davi, né? Davi orou para lutar, venceu. Aí quando chegou perto do bosque, não vai não. Aqui é difícil, mas eu já orei para vencer. Não, para. Nesse ponto aí não. Dá a volta primeiro, aguarde. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Quinta, como consertar o meu comportamento? Aprender de novo. Eu tenho que aprender de novo. Antes eu xingava, agora eu não xingo mais. Antes eu gritava, não gritava mais. Aí vem os escândalos. Na igreja A, B, C, o sacerdote lá espancou a esposa. Isso acontece de montão. Aí o cara diz, não, eu sou o líder da igreja tal, e está no 5º casamento. 5º casamento. Que referência é essa? Não sei que Bíblia ele lê. Aí tem gente que aplaude, o cara, 5º casamento. De fato, ele perdoou as pessoas com que ele casou, ele realmente casou por interesse, eu não vou entrar no mérito. Mas não é referência. Então, está descumprido. Então, Timóteo, capítulo 3, não existe, deixou de existir. Certo? Não tem coerência. Então, tem que consertar meu comportamento. Como diz na metáfora do Romanos 12. Sexto, como me renovar? Morrendo e nascendo de novo. Aí eu vou aprender a andar, eu vou aprender a falar, eu vou aprender a me comportar, eu vou para a escola dominical, eu vou para o berçário, vou me tornando adulto. Jesus disse, larga a rede que eu vou lhe ensinar a pescar homens. Eu, quando criança, eu fazia curso na igreja católica. Os metodistas que moravam em frente à minha casa foram muito espertos em armar rede, como Pedro, né? Me pescaram. Me pescaram e me levaram para metodista quando criança. E a rede, ela não fisga o peixe, ela prende o peixe. A rede não machuca o peixe. Né? A rede não tem espinha, é uma rede mamária, o peixe entra ali, fica preso, e você pode escolher peixe bom ou peixe ruim. Certo?
Eu fui pego pela rede dos metodistas da igreja Wesleyana de Magalhães Bastos. Como me renovar? Já falei, né? Seja transformado. E a sétima pergunta, como sair dos 99? Como foi dito antes, 20% pode entender a palavra. Outros 20% é a parábola do semeador, né? Eu vou pegar a semente e não dar atenção ao ensino que foi dado aqui na terça passada, na outra terça, no domingo na igreja, na mensagem maravilhosa, no domingo, né? No louvor. As pessoas estão na igreja, mas o corpo está ali, mas a mente está. Então não, o Madureira e o Vasco vai jogar hoje, a minha mente está lá fora. O corpo está presente. Corpo, mente e espírito tem que estar junto. Certo? Senão Jesus chega na minha cidade, eu vou fazer igualzinho a cidade que ele foi visitar, a cidade de nascença. Mas isso é o Jesus, filho de Maria? Ah, pode ir. Jesus, segundo o texto, o que ele fez lá? Nada. Pouca coisa ele pôde fazer, porque as pessoas não receberam Jesus como Jesus, filho de Deus, o Salvador. Simplesmente, é só mais um pregador. Não, meu irmão, se naquela noite tem uma pessoa pregando, é a mensagem de Deus. Eu tenho que ter interesse, essa sede, essa fome de querer aprender coisas novas, todo dia. E o dia que acordei, Senhor, obrigado, porque hoje é uma oportunidade de me renovar mais uma vez. Eu vou me renovar hoje eu vou ser diferente. Esperançoso na modificação. Então, eu vou sair de 99? Vou sair de 99. Todos nós podemos sair de 99. Se vai ser fácil, depende de mim, depende de você. Então, Senhor, essa foi meu comentário. Espero não ter... Que horas são? 30 minutos, então falei demais. Espero que esse comentário ajude essas 7 perguntas que foi trazida pelo mensageiro pastor Edson na semana passada. Quem não assistiu, por favor, assistam o nosso evento da semana passada para entender o contexto e abençoar e crescermos fundamentado na palavra de Deus. Obrigado, senhores. Deus abençoe a todos. Obrigado, Osni. Irmãos, alguém tem a tréplica? A réplica? Fiquem à vontade. O pastor pediu para falar do testemunho, né? Esse irmão, que toda vez que eu vou... O rapaz entende a Bíblia. Ele entende, né, aqueles cara que gosta de ser bem pentecostal. Mas foi percebido que na família dele, eles são muito agressivos um com o outro, né? E ele foi para a igreja porque ele sofreu um acidente, né, numa briga na rua. Ele tomou uma pedrada, quase morreu. E pregaram para ele, gostou da pregação, recebeu a mensagem. Num processo de tratamento de saúde, ele foi para a igreja metodista de Magalhães Bastos. Mas com o tempo ele foi passando, ele não mudava o comportamento agressivo com as pessoas, certo? Ponderava, falava alto, gritava, não importa onde estava, dentro ou fora da igreja, ele aprendeu o texto, sabia o texto. Quando passava uma pessoa na igreja, carregando a Bíblia, ele fazia piada, ele ofendia as pessoas, né, de outra denominação. Então é uma pessoa muito complicada. E até hoje ele é assim. Até hoje ele é assim. Mas percebendo que as irmãs deles, que são de outra denominação, né, elas também são assim. Elas não conseguem parar de fofocar, falar mal, botar defeito, tacar pedra, né, mandar os outros para o inferno, maldição. Não, vão para a igreja, mas não mudam. A gente passa lá, vai conversar, as meninas com assim. A única que sempre passava lá e pedia ajuda, ela morreu. E interessante o batismo dela, que ela sempre tinha um problema. Ia para a igreja, mas vendia, tinha um bar na minha rua, né, um bar grande dela, com o marido, e ela vendia cachaça, cigarro, essas coisas, né, de bar. E depois ela se encontra, não, aqui, sabe como é que é, tô tentando. Até que um dia ela teve um sonho e ela ficou assustada. Ela veio falar com a gente, nossa, Deus falou que ia morrer, fiquei desesperada. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou lá o sonho, que era um sonho muito ruim, né? Que ela falou, aí ela acordou desesperada, um dia de semana, correu
no meu bairro, na segunda rua, tem uma Assembleia de Deus. Ela foi lá e chutou a porta da igreja, né? Bateu, não era dia de evento nem nada. Aí ela falando que o rapaz desceu, falou, mas o que houve, dona? Não, que eu preciso ser batizado nas águas, porque ela não era batizada nas águas, ela não acreditava nisso, né? Eu, pastor, mas não posso fazer isso, não é dia. Ela falou, Senhor, você não entendeu. Ou o senhor me batiza agora, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Aí o pastor disse, caramba, calma aí. Aí levou lá para a piscina lá, segundo ela, a água estava suja, e mesmo assim o pastor batizou ela. Depois desse fato, pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com câncer e morreu. Ela morreu. Começou a botar sangue e morreu. A morte. Até hoje o pai não abre mais. Quando eu voltei ano passado, eu fui na festa da filha dela, e se encontramos com esses familiares, o Neco, ele falou assim, rapaz, tá difícil a vida. Eu falei, rapaz, vai crendo que Deus vai prosperar vocês, vai dar entendimento para vocês porque isso aconteceu. Ele não consegue abrir mais o barro, bateu, está fechado. Então, ela teve uma revelação, né, que ela ia morrer se ela não se consertasse, que ela ia para a igreja, mas ela não parava de fazer aquilo. Todo final de ano, vira e mexe, qualquer evento, ela enchia a cara de cachaça, fazia escândalo e tudo mais, né. Essa parte, se eu botei o nome dela aqui, depois eu vou tirar o nome dela, né, a gente tem que evitar, né, usar o nome das pessoas, e isso aconteceu, né, foi um fato, né, que chocou toda ali a rua, a comunidade, mas foi marcante para mim que ela falou, se eu não me batizar e não me consertar com Deus, eu vou para o inferno. E ela morreu, um câncer terrível, entendeu? Procurou tratamento, alastrou para o corpo todo, e a filha dela começou a vomitar sangue e veio a falecer. Então, esses fatos acontecem, infelizmente, tá? Só que para deixar registrado, né, como testemunho da importância de crer na pregação, a importância de te buscar a mudança de vida. Amém? Amém, Osni. Pode falar, pastor Edson. Oi? Tem certeza? Então, só 15 minutos? Pessoal, então assim, bem sem Osni. Mais um reforço de entendimento da importância aí do que a gente está falando sobre não errar, na verdade a gente ser a imagem e semelhança de Cristo, né? Eu já tinha preparado o negócio aqui, eu vou compartilhar, que o Osni falou e eu só complementei aqui o que eu já tinha feito. E aí eu vou fazer de novo uma provocação, se todos concordarem. Aqui, até o testemunho que o Osni falou, a provocação foi para nós, individualmente. Hoje, além do que o Osni falou, a gente falar alguma coisa. E aí? Passou uma semana, em relação do que nós aprendemos, o que a gente conseguiu pôr em prática? E aí, é exatamente a gente falar aqui de nós, sobre o que o Osni acabou de falar, eu também, a gente provocou semana passada. Eu vou já pela prática de um exemplo também, como o Osni falou, mas no caso eu me coloquei no desafio, né? Como eu falei, eu mesmo sou o mais errante no falar da forma. E aí na semana eu orei. Bom, alguma coisa eu preciso. Eu sei que estou errando, mas eu não percebo que eu estou errando. Não sei se é só comigo, acho que só sou eu no mundo, tá? Mas aí essa oração fiz. Sabe o que eu descobri? Inclusive de uma forma bastante. Que eu já descobri, não, eu já sabia, mas só que, como eu fiz o desafio, então eu tive que tentar praticar comigo mesmo. Até falei, vai ser difícil. Então, onde é que eu estou falando, onde estou errando, onde é que que eu posso melhorar, né? Um contexto aqui familiar, tem o Samuca, e geralmente eu me irrito muito fácil com algumas coisas. Me percebi não, já sei que faz tempo, que de repente tenho usado palavras mais duras. Aí essa semana fiquei mais sensível a isso, por causa disso que a gente falou. E aí, de tal forma, quando ontem, inclusive, estava preparando uma mensagem que usei a mesma mensagem para domingo, e aconteceu um evento antes de eu vir para a igreja,
e fiquei um pouco, como é que fala? Ansioso para sair logo, porque tinha muita coisa a fazer, tinha que pegar o louvor, tinha que preparar o que levar lá para comer, que a gente estava fazendo, muito corrido e tal, e eu acabei falando um pouco agressivo com o Samuel, não, vamos, tal, tal. Aí no dia seguinte a avó conversou, eu não ouvi, aí o Eric veio falar comigo enquanto eu estava refletindo de novo sobre essa palavra. Pai, você precisa fazer isso, ó, o Samuel entendeu assim, tem que falar assim. E aí eu falei, putz, olha só, o falar, do como falar, e eu já estava orando, e eu pedi direção, mas isso eu não percebia. Eu não estava sensível àquilo que eu mesmo estava falando, mas aí eu pedi orientação. Foi o desafio dessa semana. Então, pequeno, mas nem digo nem se é um testemunho, mas uma pequena questão de prática já me ajudou, não, já fui orientado a algo que sempre sabia, mas não me percebia, a história do piloto automático. E o que eu fiz? Já estava sensível, revertendo isso, a forma de falar e conversando. E até a forma que o Eric falou, eu estava, tipo, ele estava falando, eu falei, fala a Deus. Por quê? Realmente eu fiz um propósito, não tão praticando todos os dias, mas me percebi nisso. Dentro de casa, o falar, o como falar e da forma de falar. Quantos, talvez, a gente tem disso? E me dá mais uns minutos. Eu vou explicar desenhando, porque isso é importante. Vocês me permitem? Posso? Vou explicar, eu gosto de explicar desenhando. Só assim. Espera aí que... Como é que eu compartilho isso aqui, gente? Eu não lembro mais, espera aí. Espera aí que eu vou compartilhar a tela, que eu gosto de explicar desenhando. E eu desenhei e agora eu vou ter que desenhar. Minha tela está sendo compartilhada? Sim? Estão vendo o desenho ou não? Sim. Então tá bom. Osni, olha só. Esse aqui eu chamei de ciclo vicioso. Né? A gente comentou que a boca fala do que o coração está cheio. O nosso falar demonstra o nosso eu aqui dentro, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente percebe, como que a gente percebe, né? Aqui é o ciclo do eu errando 99% que a gente comentou, Tiago 3,2, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. E aqui está falando sobre o falar, né? Como a gente falou, e o Osni reforçou todo esse entendimento. E aqui, o como a gente fala, exatamente demonstra o nosso comportamento e atitude, certo? Às vezes sem falar, a gente também demonstra o nosso comportamento e atitude. Qual foi o ponto do desafio desenhando? Olha o que... Preste atenção nos círculos, amados. O que acrescentou de cores aqui, ó? Esse verdinho e esse roxinho. O que nós estamos falando é aprendendo o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra, conhecimento, aprender de novo, né? Aprender para nascer de novo, novo coração. Coração é o nosso ser, a gente só transformação pelo renovação pelo entendimento. E aí eu peguei uma coisa que eu aprendi lá no ITQ, pastor Carlinhos acho que vai lembrar, lembra do pastor Carlos, que falava isso aqui, ó, aprendizado. O que a gente ouve, a gente consegue reter até 20%. E o que a gente ouve e pratica, a gente consegue até reter mais, que é número, tá? E aquilo que a gente ouve, pratica, e a pratica e consegue ensinar, a gente consegue até reter mais. Reter significa isso aqui, palavra entrando aqui. E como que a gente consegue reter mais? Praticando. Praticando muda o nosso atitude, comportamento e
por entendimento, nós somos renovados. E se a gente fica só no discurso, isso aqui fica fora. Então, vou voltar e vou pedir desculpa aos amados aqui pelo... Então, qual era a provocação e continuo provocando? A prática. Ricardo, me permita de novo, além do que o Osni acabou de reforçar, semana que vem, se temos 7 minutos, podemos ouvir testemunhos que orou e alguma coisa vai ter que mudar. Como eu, pequena. Uma outra que também faz parte, semana foi ontem, né? Um colega de trabalho que eu não falo muito veio se despedir porque estava saindo, até pensei que foi mandando embora, ela pediu para sair e tal. Aí tá legal, você, né, que palavra falar, aí ela comentou, estava saindo, porque até pedi oração aí, vocês viram no grupo, né? Porque estava para no trabalho ter cuidado do pai, que estava ficando cego, aí eu falei uma palavra, geralmente você fala assim, ô, tem sucesso, essas coisas, e eu falei, poxa, né, levei para o lado espiritual, né, falei, ó, puxa, eu vou orar pelo seu pai. Lancei uma palavra que geralmente eu não falo, mas eu pensei na prática, né, de sair do automático, tentar praticar aquilo que a gente está falando e jogar na prática. Isso também foi um exemplozinho pequeno. Puxa, sabe, me deixou feliz porque eu fiz o que eu tentei praticar sobre isso, no falar, o que dizer. E falei algo que abençoou e a pessoa ficou muito, sabe? E aí vai daquelas pequenas palavras, grandes mudanças. Mas isso acontece de pequenas atitudes que vêm pela prática. Desafio para a semana que vem continua. Se tem mais 5 minutos, alguém pode ver se teve algum exemplo. Se não teve, porque é praticando que a gente vai crescendo. Desenhei, expliquei e eu quero praticar mais. Amém, pastor. Posso dar 2 minutos, rapidinho. Esses 20% que você falou faz sentido. Nós ouvimos a palavra na terça-feira, palavra abençoada. Quarta, quinta, sexta e sábado, o pau comeu. Esqueci a palavra. Chegou no domingo, eu levei a bordoada. Que o Papai do Céu falou, você não prestou atenção, então eu vou te relembrar a memorinha. Para quem não estava no começo, eu falei, eu fui na casa dos meus cunhados, e eles são da Assembleia da Vila Mara, e tinha um congresso das mulheres. E a pregadora, ela começou falando, vocês são Penina ou são Ana? Aí caiu a ficha. De domingo para cá, foram 2 dias, mas eu consegui realmente mudar totalmente esse conceito de falar agressivo e tentar responder com tentar ganhar realmente a discussão, porque Ana ficava calada e Penina provocava, Ana ficava calada e Penina provocava. Quem saiu melhor na história? Ana. Então isso realmente veio me dar realmente esse entendimento. E ontem e hoje eu consegui pôr em prática, porque eu passei pelas mesmas situações que eu passei na quarta e na quinta, só que totalmente diferente. Eu consegui ter a calma, né, a paciência de ouvir, de não responder, e o que eu falei foi com mansidão, coisa que eu não tinha conseguido. Então, realmente foi uma experiência muito bacana. E agora eu estou pedindo a Deus para que eu continue, né, que não seja só esse momento, né, que a gente está vivenciando essa palavra abençoada, mas que isso continue. Porque se a gente fizer disso um hábito, isso vai virar automático, só que um automático bom, que é isso que eu quero, que a gente comentou semana passada. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Se alguém quiser fazer algum comentário, ainda temos tempo. Ou deixamos para a semana que vem, com mais tempo. O povo só meditando, tá vendo, pastor, o que o senhor fez? Realmente, ó,
cara do Ricardo tá assim. Como diz a Val, às vezes ela fala assim, preguei, mas só ouvi depois clic, 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 clic. Mas assim que é bom. Deixa pra semana que vem eu dizer, pô, só. Não, brincadeira, né? Não, eu tô brincando, gente. Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Tem um Espírito Santo que manda na reunião, não somos nós, não. Ó, como só tem cri, 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 pastor Carlinhos, sobrou pro senhor. Pastor, desempata aí, pastor. Desempata porque... Eu estava esperando alguém, né, se pronunciar, que a gente dá oportunidade. Mas como tudo foi dito aí, não é? A Bíblia fala, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós temos que ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, que é colocar em prática. Aprender a palavra de Deus, ler a Bíblia é muito importante. Mas e aí? O que nós fazemos com esse conhecimento? A gente guarda ou a gente compartilha porque a gente conseguiu praticar e teve mudança, né? Como foi muito bem colocado, tem que haver mudança, né? A pessoa escolhe, ou ela quer ficar na mesmice, ouvir, sabe que está errado, mas continua errado, ou ela vai se esforçar para tentar mudar. Então, essa reflexão é muito importante, ela provoca em nós uma atitude. Temos que ter atitude. Que atitude vamos ter? Passiva ou ativa? Nós vamos só ouvir, realmente, eu preciso mudar, puxa vida, é mesmo, hein? Olha quanta coisa que eu tenho que... E aí, fica nisso só? Puxa vida, Senhor, me perdoa, ajuda-me, dá a volta por cima. Paulo, como foi dito aqui, foi lido aqui, ele, né, respirava, né, aquele ódio, porque ele pensava que os cristãos eram uma heresia. Então ele queria acabar, exterminar com aquilo. Ele respirava prisões e mortes. Mas quando ele teve encontro com o Senhor, depois ele fala também em outra passagem, esquecendo-me das coisas que passaram, né, olhando para o alvo. Então não adianta agora ficar se martirizando, puxa, eu persegui um, eu persegui o outro, eu mandei outro para a prisão. Não, ele teve uma mudança, reconciliou-se com Cristo, claro, houve um encontro real com ele no caminho de Damasco, e aí uma mudança total, né? E que grande bênção foi esse apóstolo. Então, é um exemplo para nós, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, pois ele tem autoridade para falar isso. Será que você falaria isso? Pode me imitar, olha para mim aqui, pastor Carlinhos, pode me imitar tudo que eu faço. Porque eu imito exatamente o que Deus faz. Será que nós temos essa condição de falar isso para alguém, para um colega de trabalho, dentro da família mesmo? Que dentro da família não tem máscara, né? Tudo ali é revelado, porque você é o que é mesmo. Mas a gente tem que ter essa mudança. Paulo, ele chamou para si essa grande responsabilidade. Pode me imitar. Eu mudei, me transformei e agora sou o exemplo. Então, a gente tem que ter essa postura de poder saber que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo alguém transformado, né? Não alguém convencido, né? Mas alguém convertido, de fato, nos caminhos do Senhor. Glória a Deus pela palavra, pelo desafio. O desafio continua. Eu acho que é importante a gente refletir essa semana qual o ponto que está pegando, qual o ponto que ainda continua na mesmice, qual o ponto que eu mudei, né? E semana que vem, se Deus permitir, a gente possa ter muitos testemunhos, falar, tinha uma área aqui, estava difícil, e Deus me cobrou e eu estou vencendo, né? Eu já venci essa área. Então, é um processo que a gente comentando aqui, conversando um com o outro, pedindo ajuda do Senhor, com certeza nós vamos ter vitórias, né? E é isso que a gente tem esperado com a palavra semeada todas as semanas e que a gente coloque em prática de fato. Amém? Glória a Deus. Pastor, só me dá licença só um minutinho. Eu senti aqui no coração, se os irmãos toparem, o que vocês acham de nós começarmos um jejum com esse propósito? Que a gente possa nos purificar e que o Espírito Santo nos mostre aonde que nós temos que mudar. Quem topar, eu vou começar o meu hoje.
Eu acho que é bacana. E a gente entregaria na terça-feira, pastor. Fique à vontade. Isso é um propósito individual de cada um, né? O jejum não é só quando a gente vai lá na frente e fala, ó, nós vamos fazer essa semana, ou 21 dias de jejum. É quando a gente sente que precisa tratar uma área, a melhor coisa é fazer jejum e oração, não tenha dúvida. O desafio está feito, quem quiser assumir esse desafio, está feito, né? Cada um sabe aquilo que tem que apresentar para o Senhor. Fica livre. Está aberto aí a ideia que o Ricardo deu, né? Beleza? Então, cada um, a semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai ter um tempo de ouvir, né? Gostaríamos de ouvir muitos testemunhos. Então, vamos lembrar, em lição de casa. Analisa as áreas que precisam ser tratadas, posturas que precisam ser tomadas e as áreas vencidas, né? Que é o que nós queremos, com a ajuda do Senhor, poder trazer aqui e testemunhar, né? Vamos tomar cuidado no que fala, não se contaminar com esse mundo, mas, né, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, como fala lá em Romanos 12. Então, vamos buscar essa melhoria, né? A palavra tem que trazer mudança e transformação. Amém? Então, vamos. Alguém tem algum pedido de oração? Eu tenho, pelo sogro e pela sogra do Bruno. O sogro do Bruno teve um infarto a semana passada e ele está se recuperando. A sogra também teve problema de câncer na mama e também está se recuperando. E também pela Larissa, né, pela esposa do Bruno, que esse mês vai nascer a Antonella, e para que venha com toda a saúde, que venha perfeita, assim, entendeu? É o que eu sempre oro, e eu peço reforço de oração dos irmãos também, para que venha uma bebê maravilhosa para nós. Mais uma servinha de Deus aí, mais uma joinha de Deus aí para nós. Amém. Quem não sabe, o Bruno é o filho do Francisco, né? Casado, e agora está a Larissa esperando a Antonella, né? Que você falou? Antonella. Antonella, bem italiano, hein? Italiano. Muito bem. Mais alguém está com algum pedido para colocar? Pastor, aquele Denis, que é o pai da colega que se desligou para cuidar dele, que é cego, tem problema de saúde, que Deus esteja, né, guardando ele, né? E a família da Maida, lá, que é a moça que saiu para cuidar, né? Tem filho pequeno, vai cuidar do pai, então Deus esteja nesse propósito para que eles possam conhecer ao Senhor. Ótimo. Realmente a gente já viu esse pedido lá, oramos hoje cedo por esse pedido, mas vamos continuar orando, né? Mais alguém, irmãos? Eu, pastor, queria pedir pela dona Josefa, que está bem melhor, né? E o Marcelo, eu não tive notícia dele essa semana, que ele fazia uns exames, mas não falou nada. Por mim também, que eu estou com problema de diabetite, e o médico me deu alta e eu estou com muita tontura, né? Está com tontura ainda, Livó? Está com pouca tontura? Até mandei comprar remédio agora à noite, o Lucas foi para o Carrefour, mandei trazer um remédio que eu uso, porque o médico me deu alta, né? Eu vou ter que remarcar de novo, porque tem que fazer girar lá, aquele negócio lá, a cabeça lá, né? Para ver se... Fazer o exame, né? Vamos orar aqui, Lorival. Em nome de Jesus, vai ter a vitória para a glória do Senhor. Mais alguém? Em nome de Jesus. Viu, pastor? Eu esqueci de falar o nome do sogro e da sogra. É Ariana e Leandro, o nome deles. Ariana e Leandro. Isso. Ok. Mais alguém? Então, nós podemos orar, não é? Lembrando também do Tiago, que fez a cirurgia, ainda está se convalescendo. E eu falei com a Mariana, ele está ainda com dificuldade de comer, de falar também, né? Ele operou a garganta, ele estava com apneia, deu complicações, e teve que voltar para o hospital, já está em casa. Então, lembre-se do Tiago também, tá? É o marido da Mariana lá da igreja. Mais alguém, irmãos? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que juntos tivemos de estarmos aqui reunidos. Deus, nesta reunião tão abençoada, porque trazemos experiências, meditamos na palavra, e agora o Senhor também nos cobra a tomarmos postura,
postura de mudança, de transformação, porque o Senhor diz que, ó Deus, a tua palavra é para mudar mesmo, é para confrontar. E a tua palavra tem nos confrontado, o Senhor tem nos exortado, porque o Senhor quer o melhor para nós. Então, ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos orientação, capacita-nos, ó Pai, para nos posicionarmos e fazermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Trata nas nossas vidas, nas áreas necessárias que precisam de mudança e transformação, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor se agrade, e com isto o Senhor possa ser exaltado através da nossa vida, do nosso testemunho. Então ajuda cada um de nós, Senhor, que estamos nesse propósito, nesse desafio, aqueles que vão fazer jejum, fortalece, e para que possamos de fato, a Deus, nos consagrarmos ao Senhor, para termos vitórias em todas as áreas da nossa vida. Então a nossa vida te pertence, o Senhor é o dono, o Senhor é o proprietário. Cuida de nós, Senhor, fortalece cada um de nós, eu te peço. Oramos também agora pelo sogro e a sogra, a Ariana e o Leandro, sogra e o sogro do Bruno, Senhor. Fortalece essas vidas que estão passando por um momento de luta na área da saúde. Tenha misericórdia, dá sabedoria a Larissa e ao Bruno, Senhor, para conduzir esta situação. Ajuda-os, ó Pai, porque vão ter que cuidar do pai, da mãe, da Larissa. Então, Senhor, põe as tuas mãos, dá sabedoria. E a Larissa, que vai ter a Antonella, Senhor, está no final da gravidez, esteja com ela, tranquilizando seu coração, fazendo com que, ó Deus, ela possa descansar no Senhor, não se preocupar, não ficar ansiosa, e que essa criança possa vir com saúde para ser bênção para toda a família. Então, oramos pela Antonella, pela Larissa, que está esperando, Senhor, e toda aquela família que precisa ali, ó Deus, da restauração física. Também oramos, Senhor, pelo Denis, aquele senhor cego que a Maiara saiu do emprego para cuidar do seu pai, dá sabedoria a Maiara, ajuda também o senhor Denis na área da sua saúde, mesmo na cegueira. Senhor, nós colocamos essa vida no teu altar. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão, que ele venha te conhecer, que ele venha buscar no Senhor a resposta, porque só o Senhor pode, ó Deus, mudar e transformar e dar forças para vencer lutas e desafios diários que nós enfrentamos. Oramos também pela dona Josefa, o senhor Marcelo, que o Senhor continue agindo na vida desse casal, desses senhores, que o Senhor possa abençoar, curar e libertar. E o Lorival, Senhor, em nome de Jesus. Todo esse labirintite, essa tontura, nós repreendemos agora. Se nós oramos com fé. Nós o pedimos, mas cremos que o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo, que o Senhor tem o poder para tocar, para curar e para restaurar. Tira todo o mal-estar dele, toda essa tontura, ó Deus, tudo aquilo que ele precisa de equilíbrio nos seus ouvidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja cura e a libertação. E nós declaramos pela fé que nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus imutável, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Opera, Senhor, com o teu grande poder. Oramos também pela restauração do Tiago, Senhor, que fez a cirurgia e está em casa, mas ele ainda está numa situação delicada para comer, até para respirar direito. Senhor, esteja ali na sua recuperação e que ele possa também ter a oportunidade de te louvar, Senhor, através do seu testemunho de vitória e de recuperação. Esteja abençoando toda aquela família. E cada um de nós, Senhor, também temos desafios no final desta semana, estamos no meio, praticamente, amanhã, no meio da semana, que o Senhor possa continuar nos capacitando, nos ajudando, indo à frente, aplanando o nosso caminho, dando-nos sabedoria e discernimento do Teu Espírito Santo. E também as nossas famílias, Senhor, esteja abençoando, que todas elas, Senhor, todas as famílias aqui representadas, sejam abençoadas, é o nosso pedido e a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê Dedé? Dedé não deu tempo. Ele estava sem fone de ouvido, por isso que ele não entrou. Gente, obrigado, viu, irmãos? Glória a Deus. Obrigado. Marquinhos, você falou muito hoje, hein, Marquinhos? Não, que banquete espiritual, hora de ouvir. Aleluia. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu.